fala sobre isso, porque, Gabriel, a gente conversa muito com uma galera muito da direita, vamos dizer assim, que é uma galera que tem um pouco mais dessa visão. E que vai dizer, eu, por exemplo, sou um fã da Lava Jato e tudo, mas eu já ouvi muito isso, assim, falando, olha, realmente, do ponto de vista formal, houve um erro. Sim. O Moro não devia ter acolhido aquela ação, devia ter remetido para o STF já de cara, alguma coisa assim. Como que funciona isso? Ele realmente erra nesse sentido? O maior problema da Lava Jato foi uma questão de competência, né? Porque o que ocorre? O crime que supostamente teria sido praticado pelo presidente Lula, ele não era... Vagabundo Lula. Ladrão. É uma correção aqui. Supostamente... Não, se vocês forem presos, eu defendo vocês, mas eu tenho que estar solto. Alguém tem que estar solto nesse podcast. Mas não era da competência da Vara de Curitiba. Isso de fato aconteceu. E foi só por isso que o Lula saiu. Ele vai falar, Lula foi absolvido. Foi o caralho. O que ocorre com o Lula? Eu não vou entrar no mérito dele cometeu ou não cometeu, foda-se, isso não é o mais importante. Tanto é que ele foi condenado em 2 instâncias, né? O TRF4 aumentou até a condenação. A pena, né? Aumentou a pena. Mas a questão era essa, era a competência. Ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, mas sim em Brasília. É por isso que a gente fala assim, ele foi descondenado, ele não foi absolvido. Porque aí quando eles falam assim, não, realmente tinha que ser para Brasília. Aí quando vai para Brasília, não, prescreveu. Cara. É isso que rolou com o Lula. E aí eu te falo, se o Moro tivesse atentado para isso, e eu sou fã do Moro, tá? Sou fanboy do jurista Sérgio Moro. Se ele tivesse pensado nessa situação, o Lula estaria preso hoje. Quem seria o presidente? Você acha que ele se deixou seduzir pela fama que ele ganhou a partir desse movimento e falou assim, eu não vou tirar minha caneta desse processo de jeito nenhum, eu vou conduzir, eu vou ficar com ele até o fim? Bicho, não acho. Eu acho que ele realmente pensou que ele tinha competência. Que seria competência. Sim, e assim, quando eu olhei essa situação... É meio dúbio também isso. Exato, essa que é a questão. Porque eu fui ver isso também e eu como grande jurista, nosso Rui Barbosa da Xoxota, eu vou falar para vocês. Eu, grande ginecologista e jurista. Eu e Ives Granda discutimos isso. Eu Ives Glande. Não, mas porque tem gente que fala que não, porque como foi do posto de gasolina, não é isso que tem uma questão de localização disso? Você consegue destrinchar isso? Bicho, é porque a Lava Jato, ela começa com esse negócio do posto de gasolina em Curitiba. Isso. Só que aí eles foram vendo que o bagulho era, que o buraco era muito mais embaixo. E vai surgindo coisa, até que envolve o nome do Lula. Quando envolveu o nome do Lula, já tinha muita coisa envolvendo a Lava Jato, inclusive que já tinha tido declinação de competência para outros lugares. Tá. A Lava Jato, ela não correu só em Curitiba, essa que é a questão. E o caso do Lula, me parecia naquele momento que não era da competência dele, da Vara de Curitiba. Mas assim, cara, o Moro, cara, é doutor em processo penal. Eu sou doutor em direito político e econômico, não é meu rolê. Processo penal não é minha parte, né? Então eu falei, cara, tá bom, ele deve estar certo. Só que assim, eu lembro de falar pra um amigo próximo que é bolsonarista roxo, assim. E eu falei pra ele, cara, esse negócio vai dar merda. Aliás, eu não falei que vai dar merda, eu falei, tem tudo pra dar merda. Essa questão de competência e tal. Ele falou assim, cara, mas ele é bandido mesmo, ele é vagabundo mesmo. Cara, tudo bem. Ele é vagabundo mesmo, tudo bem, ok. É forma e conteúdo, né, velho? Beleza, Mas assim, o que é o rolê? Pode ser que amanhã, você que não é vagabundo, seja acusado de uma coisa, o processo não corre da forma correta, e aí? Exatamente. Nós temos um precedente aqui. Como é que faz? Que é o que tá rolando, cara. Velho, aquele caso do 8 de janeiro, velho... Bizarro, né? Bicho, pelo menos 80% das pessoas que estão lá, presas, não deveriam estar. Cara, tem senhora presa porque passou batom numa estátua, cara, presa por terrorismo. Batom não, é gloss. Gloss. Você passa o paninho e sai. Bicho. 15 anos, né? Foi essa que pegou 15? Foi, com filho, cara. Terrorismo, surreal, cara. Surreal isso daí. Terrorismo. Isso é perseguição política, né, velho? Vamos ser sinceros. Cara, a impressão que dá é essa. Não, mas... Só que aí o que é a questão? Quem tá fazendo a perseguição política aqui não é um juiz de primeira instância como era Moro. É a Suprema Corte. E aí você vai recorrer a quem? Who watched the Watchmen? Exatamente. Não tem recall, né, cara? Não, quem deveria fazer o possível, a gente sabe, é o Senado, a própria Constituição diz isso, né? E aí... Não foi o advogado da Rumble que falou, né? Foi a Rumble, eu acho. Falou assim, mas vocês não vão recorrer dessa decisão do Alexandre de Moraes? Ele falou, eu gostaria, mas vou recorrer a quem?
Sim, mas se os caras já estão com o negócio na mão. Não, sem dúvida. Do ponto de vista judicial, não. Você vai ter que ter uma interpelação de outro poder para poder reequilibrar a força. A gente tá num âmbito muito. O bagulho cresceu de uma forma que, a gente tá precisando hoje de, teoricamente, interferência externa, que não vai dar nada, mas. Sim. Mas é o jeito, porque dentro do próprio Senado a coisa não anda. Constitucionalmente é o Senado, né? Sim. Pra pensar em impeachment de ministro, né? Mas, cara, sabe o que eu acho que resolveria? E aí é uma opinião ultra mega impopular em qualquer meio, qualquer lugar que eu for, talvez seja até aqui. Poder moderador, bicho. Monarquia. Sim. Na Constituição do Império, o imperador exercia o poder moderador. Irmão, você tá no lugar certo. Você falou pro cara certo. A gente ama. Não, eu concordo 100%, mas eu concordo 100%. Inclusive, Dom Pedro II fez isso algumas vezes durante o segundo reinado. Tinha muito menos poder do que Alexandre de Moraes, do que Lula. Exatamente. Quando ele viu que o negócio estava desequilibrado, ele mudava o gabinete. Exato. Quantas vezes Dom Pedro II tentou passar a abolição da escravidão? Exato. Quem não deixava era gabinete. Não, e alternando, teve uma alternância gigantesca entre conservadores e liberais. Foi algo que aconteceu. Só que assim, a gente tá muito longe disso como solução. Sim, não. Né? Hoje eu entendo, eu concordo. Só que eu nem sei o que os Orleans e Bragança pensam da vida até hoje em dia, cara. Não sei, não tenho ideia. A gente tá muito longe disso. A gente não tem nem, né? Não há perspectiva desse, pensando em mudança de regime político. Não vai ter. Você pensa que no modelo que nós temos, o que poderia ser feito? Não, o quê? Rua? Final do foro, primeira coisa é acabar com o foro privilegiado. Mas é pressão da rua? Pressão da rua. O problema da pressão da rua, o 8 de janeiro foi uma pressão da rua. Foro privilegiado. O Moro falou isso. Falou do Moro. Quando você acaba com o foro privilegiado... Cara, mas você não pode fazer rua daquele jeito. O problema é uma combinação do Senado com o STF, velho. Por que os caras do Senado não tiram os ministros? Porque os caras têm tudo, algum processo correndo. Cara, mas o Lula também não é imbecil, cara. Ele sabe fazer articulação política. Ele é imbecil pra outras coisas. Ele pode até mais ou menos, ele meteu a Glaze agora, cara. Tipo assim, ele é... Mas é porque ela é bonita. Não, precisava de uma mulher bonita pra fazer articulação. Mas ele sabe articular. Caralho, você escolheu mal, hein, velho. Que é uma coisa... Mas é bonita no padrão petista. Padrão do Lula. Bicho, ele é casado com a Janja. Já não tem cabelo no sovaco, tá bom. Me ajuda. Não faz cara feia pra mim, que eu já tô acostumado com cara feio. Todo mundo sabe que o Lula tá acostumado com cara feia. Quem não sabe? Isso aí tá óbvio. Mas assim, cara, eu penso que o Lula é um cara que ele sabe fazer política. Ele sabe juntar o Congresso e falar assim, vem cá, vamos fazer assim, sabe? Comprar negociar. Os favores e tal. Eu não sei se eu não vou nem jogar o comprar, porque eu preciso estar solto pra vender vocês. Mas assim, ele sabe articular, cara. Ele sabe, vamos fazer isso aqui e tal, vamos organizar, tá? Ele não precisaria desfazer um gabinete, por exemplo. Né? Ele é um cara articulado. Uma coisa que a Dilma não tinha. Mas como lei, do ponto de vista legal, eu diria assim, né, você fazendo um PL, nem sei se é PL, acho que na verdade tem que ser uma PEC, né? Não sei. Acabar com foro, não sei exatamente. Mas assim... Acabar com foro é PEC. É PEC, né? Mas na condição de advogado, eu falo, porque essa é uma curiosidade legítima. A impressão que dá pro leigo, Gabriel, é que você fica na mão do humor e das convicções pessoais do juiz. Sim, totalmente. No Brasil hoje, eu não sei se isso é assim no mundo, não conheço o sistema, mas se a ideia é, quando você pega toda a fundação do direito, a ideia da lei publicizada, exatamente para que todos saibam exatamente para onde você pode, onde você não pode ir, e tudo, eu acho que isso ficou num segundo momento. Agora é o seguinte, o processo cai na mão do juiz. Se ele é de esquerda, de direita, se ele tá bem... Cara, outro dia eu tava vendo uma pesquisa que é absurda, mas é compreensível. O sujeito, a tendência dele dar sentenças negativas num certo horário do dia que tá mais afastado da hora do almoço. Cortisol baixando. Com fome, ou quando ele está mais cansado na semana e tudo isso modulando a natureza da decisão. Caraca. Isso me deixa levemente desesperado. Não, mas é uma coisa desesperadora. Pesquisa séria mesmo, assim, mostrando, fala assim, então o cara ele tende a pesar mais. Qualquer um que já foi corretor de prova de vestibular, como eu já fui, cara, no final do dia, você já tá mais canetoso. Você tá cansado, você ficou 6 horas corrigindo aquela merda, então... É estranho isso daí. Às vezes o pessoal que vai pra entrevista de banca de mestrado, o pessoal que eu preparo,
Eles perguntam qual que é o melhor horário. Eu falo, torce pra você ficar no meio do dia. É. Porque se você estiver no começo, o cara tá com sangue nos olhos pra te fuder. Exatamente. E no final ele tá querendo ir embora. No final ele quer ir embora, ele não vai prestar atenção no que você tem a dizer. Mas você acha, eu entendi o que você tá falando, essa questão de você ficar à mercê. Mas não, aí eu... Tá subjetivo demais, Região. Não, eu entendo, mas será que isso não é uma questão própria? Tá uma bosta isso aqui, Matheus, depois você vai arrumar isso aqui. Será que isso não é uma questão própria do direito romano em si, que as leis são meio top-down e o negócio não é construído tipo um direito anglo-saxão que vem das bases e aí você vai gerando essa... Mas se a ideia... Curiosamente, no direito anglo-saxão, esse poder dos juízes é maior ainda. Então, porque se a ideia é evitar a subjetividade, o direito positivado deveria garantir muito mais. Mas a criação da lei, ela é baseada num acontecimento. É isso que, que eu acho que muda, entendeu? E aí você não consegue fugir muito para a interpretação pessoal, porque é um acontecimento prévio. Mas o que é? Macau versus Xavier. Não. Macau versus Xavier. Tal. Xavier matou Macau. A pena é tal, entendeu? E aí o cara vai seguir a partir de algo que foi determinado da base. Foi uma consequência que já aconteceu. É do mundo para a lei. É isso, é do mundo para a lei. Não é da cabeça dos senhores maravilhosos, entendedores do mundo para baixo. Isso é verdade. Então isso gera essa possibilidade, como vem de cima para baixo, de N interpretações. Porque o Gabriel mesmo, uma vez a gente conversando, acho que foi o Gabriel mesmo, falou assim, cara, o resultado desse processo aqui, se cair na vara fulano de tal com juiz tal, vai dar X. Se cair na vara fulano de tal com juiz Y, dá... É porque... quase me bateu dentro do escritório. Falei, velho, como não existe lei nesse país, não. Cara, ele não justifica o embasamento dele através de caso anterior, prévio, que já aconteceu. Entendeu? Então, Matheus, dá uma olhada no microfone. Não, deu certo. Arrumou aí. Tá caindo aqui os microfones. Não sei o que aconteceu. O PV ele deve ter aberto a... Culpa é do Matheus mesmo. Não, ele soltou a tarraqueta. Ele gosta de fazer isso. Não, Matheus, o PV do microfone. Soltou a tarraqueta do microfone. Pegou. Então, como o cara tem que embasar em algo previamente acontecido, ele perde muita possibilidade de botar aquilo que é da cabeça dele. Se ele embasa numa lei que foi criada pelo próprio Estado em si, e ela é regida sob outros, você vai abrir muito mais interpretações, cara. Mas, por exemplo, você vê a atuação do STF, não é muito assim, a atuação do STF, cara, de vez em quando tem umas decisões que você fala, onde é que esses caras se basearam pra fazer? Cara, eu já vi um voto, não lembro de qual ministra agora, era uma ministra, que ela escreve no voto dela, a Constituição diz X, mas eu entendo que tinha que ser Y. Cara, isso daí, velho. Bicho, isso é motivo de impeachment imediato, você não tem nem que abrir um isso processo. É o que me mata no direito. São várias coisas que me matam no direito. Uma delas é isso, é tipo assim, você depender da vara que o seu processo vai cair. Eu acho isso horroroso, porque acaba com a segurança jurídica, que é direito fundamental. Outra coisa é o servidor público achar que o cara só é advogado porque ele nunca conseguiu passar num concurso e logo todo advogado é burro. Bicho, eu tenho doutorado. É bizarro. O juiz é chamado de excelência porque decorou o vade-mecum, velho. Fez uma prova. Sim. Exato. Exatamente. Outra coisa é juiz que não conhece a realidade, cara. Um cara nunca pegou um busão. Juiz de 24 anos, 23 anos de idade, velho. Que nunca pegou um busão lotado, Sabe nunca nada pegou da um vida. metrô, nunca foi no interior do Nordeste. Entendeu? Pra ver como que é a vida.